Mas, como outras pessoas o consideram valioso, posso fazer uso dele. Se você observar um cérebro humano num scanner de ressonância magnética funcional, verá que quando se mostra a alguém uma mala cheia de cédulas de $100, as partes do cérebro, que começam a zumbir excitadamente, não são as partes céticas, outras pessoas acreditam que isto é valioso, e sim as partes gananciosas, puta merda, eu quero isso. Inversamente, na grande maioria dos casos, as pessoas só começam a santificar a Bíblia, ou os Vedas ou o livro dos Mormons após uma longa e repetida exposição a outras pessoas, que os consideram sagrados. Aprendemos a respeitar livros sagrados da mesmíssima maneira que aprendemos a respeitar notas de dinheiro. Daí que, na prática, não existe uma divisão clara entre saber que algo é apenas uma convenção humana e crer que algo é inerentemente valioso. Em muitos casos, as pessoas são ambíguas ou desatentas a essa divisão. Para dar outro exemplo, se você sentar e tiver uma profunda discussão filosófica sobre isso, quase todo mundo concordaria que corporações são narrativas ficcionais criadas por seres humanos. A Microsoft não é os prédios que possui, as pessoas que emprega, ou os acionistas aos quais ela serve, e sim uma intricada ficção legal tecida por legisladores e advogados. Mas em 99% do tempo, não estamos engajados em profundas discussões filosóficas, e tratamos as corporações como se fossem entidades reais no mundo, assim como tigres ou humanos. Embaçar a linha entre ficção e realidade pode servir a muitos propósitos, começando com divertimento, até sobrevivência. Você não pode jogar jogos, ou ler romances a menos que suspenda sua descrença, ao menos por um momento. Para realmente curtir o futebol, você tem de aceitar as regras do jogo, e esquecer, ao menos durante 90 minutos, que elas são apenas invenções humanas. Se não fizer isso, vai achar ridículo que 22 pessoas fiquem correndo atrás de uma bola. O futebol pode começar como diversão, mas depois se tornar coisa muito mais séria, como qualquer hooligan inglês ou nacionalista argentino atestará. O futebol pode ajudar a formar identidades pessoais, pode cimentar comunidades em grande escala e pode até mesmo ensejar motivos para a violência. Nações e religiões são times de futebol hipertrofiados. Humanos têm a notável capacidade de saber e não saber ao mesmo tempo. Ou, mais corretamente, eles são capazes de saber alguma coisa quando de fato pensam sobre ela, mas na maior parte do tempo não pensam sobre ela, por isso não sabem. Se realmente se concentrar, você se dará conta de que dinheiro é ficção, mas normalmente você não se concentra. Se lhe perguntam sobre futebol, você sabe que é uma invenção humana, mas no calor de um jogo, ninguém lhe perguntará sobre isso. Se dedicar tempo e energia, você poderá descobrir que nações são elaboradas invencionices. Mas em meio a uma guerra você não tem tempo nem energia. Se você exigir a verdade suprema, constatará que a história de Adão e Eva é um mito. Mas quão frequentemente você exige a verdade suprema? Verdade e poder podem andar juntos só até certo ponto. Cedo ou tarde vão seguir caminhos separados. Se você quer poder, em algum momento terá de disseminar mentiras. Se quiser saber a verdade sobre o mundo, em algum momento terá de renunciar ao poder. Terá de admitir coisas, como as origens de seu poder, por exemplo, que vão enfurecer aliados, desengajar seguidores e minar a harmonia social. Não há nada de místico nessa lacuna entre verdade e poder. Como testemunho disso, apenas encontre um típico americano protestante, anglo-saxão, branco e levante a questão de raça, localize um israelense da corrente majoritária e mencione a ocupação, ou tente falar com um sujeito comum sobre patriarcado. Ao longo da história, eruditos depararam com esse dilema repetidamente. Deveriam servir ao poder ou à verdade? Deveriam manter as pessoas unidas, garantindo que todas acreditassem na mesma narrativa, ou deveriam deixar que soubessem a verdade, mesmo ao preço da desunião? Os intelectualmente mais poderosos, fossem sacerdotes cristãos, mandarins confucianos ou ideólogos comunistas, puseram a união acima da verdade. E justamente por isso eram tão poderosos. Como espécie, os humanos preferem o poder à verdade. Dedicamos muito mais tempo e esforço tentando controlar o mundo, do que tentando compreendê-lo, e mesmo quando tentamos compreendê-lo, normalmente fazemos isso na esperança de que compreender o mundo fará com que nos seja mais fácil controlá-lo. Por isso, se você sonha com uma sociedade na qual a verdade reina suprema e os mitos são ignorados, não pode esperar muito do Homo sapiens. Melhor tentar a sorte com os chimpanzés. Escapando da máquina de lavagem cerebral, tudo isso não significa que as fake news não sejam um problema sério, ou que políticos e sacerdotes tenham liberdade total para mentir descaradamente. Também seria errado concluir que tudo são apenas fake news, que toda tentativa de descobrir a verdade está destinada ao fracasso, e que não existe diferença entre jornalismo sério e propaganda. Subjacentes a todas as fake news, existem fatos reais e sofrimentos reais. Na Ucrânia, por exemplo, soldados russos estão realmente combatendo, milhares já morreram de verdade e centenas de milhares perderam seus lares. O sofrimento humano pode ser causado por crença na ficção, mas o sofrimento em si ainda é real. Portanto, em vez de aceitar fake news como a norma, deveríamos reconhecer que é um problema muito mais difícil do que supomos, e que deveríamos nos esforçar ainda mais para distinguir a realidade da ficção. Que não se espere perfeição. Uma das maiores ficções de todas é negar a complexidade do mundo e pensar em termos absolutos numa pureza imaculada contra o mal satânico. Nenhum político diz toda a verdade, e nada além da verdade, mas alguns políticos são bem melhores que outros. Se pudesse escolher, eu confiaria muito mais em Churchill do que em Stalin, embora o primeiro-ministro britânico não deixasse de dourar a pílula quando isso lhe era conveniente. Da mesma forma, nenhum jornal está livre de vieses e erros, mas alguns fazem um esforço honesto de descobrir a verdade, enquanto outros são uma máquina de lavagem cerebral. Se eu tivesse vivido na década de 1930, gostaria de ter tido o bom senso de acreditar mais no New York Times do que no Pravda e no Der Stürmer. É responsabilidade de todos nós investir tempo e esforço para expor nossos vieses e preconceitos e para verificar nossas fontes de informação. Como observado em capítulos anteriores, não somos capazes de investigar tudo sozinhos. Mas exatamente por causa disso, precisamos ao menos investigar com cuidado nossas fontes de informação preferidas, seja um jornal, um site, uma rede de televisão ou uma pessoa. No capítulo 20 vamos explorar com muito mais profundidade como evitar a lavagem cerebral e como distinguir realidade de ficção. Aqui, gostaria de oferecer de improviso duas regras gerais simples. Primeira, se você quer uma informação confiável, pague por ela. Se obtiver suas notícias gratuitamente, talvez o produto seja você. Suponha que um obscuro bilionário lhe ofereça o seguinte negócio. Vou lhe pagar $30 por mês, e em troca você permitirá que todo dia eu lhe faça uma lavagem cerebral durante uma hora, instalando em seu cérebro quaisquer vieses políticos ou comerciais que eu queira. Você aceitaria esse acordo? Poucas pessoas mentalmente sãs o fariam. Assim, o obscuro milionário oferece um acordo um pouco diferente. Você permitirá que eu lhe faça uma lavagem cerebral diariamente, e em troca não vou lhe cobrar nada pelo serviço. Agora o acordo soa tentador para centenas de milhões de pessoas. Não vá por esse caminho. A segunda regra geral é que se algum assunto parece ser importante para você, faça o esforço de ler literatura científica
relevante sobre ele. E o que entendo por literatura científica são artigos avaliados por pares, livros publicados por editoras acadêmicas bem conhecidas e textos de professores de instituições respeitáveis. Obviamente, a ciência tem suas limitações e se envolveu com muitas coisas erradas no passado. Ainda assim, a comunidade científica tem sido nossa fonte mais confiável de conhecimento durante séculos. Se você acha que a comunidade científica está errada quanto a alguma coisa, isso é bem possível, mas pelo menos conheça as teorias científicas que está rejeitando e apresente alguma evidência empírica que sustente sua alegação. Os cientistas, por sua vez, precisam estar muito mais envolvidos nos debates públicos atuais. Não deveriam ter medo de se fazer ouvir quando o debate se estender a seu campo de especialidade, seja a medicina ou a história. Silêncio não é neutralidade, é apoio ao status quo. É claro que é extremamente importante continuar a fazer pesquisa científica e publicar os resultados em revistas científicas, que só uns poucos especialistas leem, mas é igualmente importante comunicar as últimas teorias científicas ao público em geral por meio de livros de divulgação científica, e até mesmo mediante o uso inteligente da arte e da ficção. Isso significa que cientistas deveriam começar a escrever livros de ficção científica. Não seria má ideia. A arte desempenha um papel fundamental na maneira pela qual as pessoas concebem o mundo, e no século XXI, a ficção científica é sem dúvida o gênero mais importante de todos, pois ela expressa como a maioria das pessoas compreende coisas como a IA, a bioengenharia e a mudança climática. De fato, precisamos de boa ciência, mas de uma perspectiva política, um bom filme de ficção científica vale muito mais do que um artigo na Science ou na Nature. 18. Ficção científica. O futuro não é o que você vê nos filmes. Os humanos controlam o mundo porque são capazes de cooperar melhor do que qualquer outro animal, e são capazes de cooperar também porque acreditam em ficções. Poetas, pintores e dramaturgos são, portanto, pelo menos tão importantes quanto soldados e engenheiros. As pessoas vão à guerra e constroem catedrais porque acreditam em Deus, e acreditam em Deus porque leram poemas sobre Deus, porque viram imagens que representam Deus e porque ficaram hipnotizadas ao assistir a peças teatrais sobre Deus. Da mesma forma, nossa crença na moderna mitologia do capitalismo é sustentada pelas criações artísticas de Hollywood e pela indústria pop. Acreditamos que comprar mais coisas vai nos fazer felizes porque vemos o paraíso capitalista com nossos próprios olhos na televisão. No início do século XXI, talvez o gênero artístico mais importante seja a ficção científica. Muito pouca gente lê os artigos mais recentes nos campos do aprendizado de máquina ou da engenharia genética. Em vez disso, filmes como Matrix e as séries de televisão como Westworld e Black Mirror expressam como as pessoas entendem os mais importantes desenvolvimentos tecnológicos, sociais e econômicos de nossos tempos. Isso significa também que a ficção precisa ser muito mais responsável quanto ao modo como descreve realidades científicas, do contrário poderá incutir nas pessoas ideias erradas ou focar sua atenção nos problemas errados. Como observado em um capítulo anterior, talvez o maior pecado da ficção científica atual seja a tendência a confundir inteligência com consciência. Como resultado, está preocupada demais com uma possível guerra entre robôs e humanos, quando na realidade devemos temer um conflito entre uma pequena elite de super-humanos com poderes ampliados por algoritmos e uma vasta subclasse de Homo sapiens sem nenhum poder. Quando se pensa no futuro da IA, Karl Marx ainda é um guia melhor que Steven Spielberg. De fato, muitos filmes sobre inteligência artificial são tão divorciados da realidade científica que se pode suspeitar serem só alegorias de preocupações completamente diferentes. Assim, o filme Ex Machina, Instinto Artificial parece ser sobre um especialista em IA que se apaixona por uma robô e acaba sendo enganado e manipulado por ela. Mas na verdade não é um filme sobre o medo que humanos têm de robôs inteligentes. É um filme sobre o medo que o homem tem de uma mulher inteligente, em especial o medo de que liberação feminina possa levar à dominação dos homens. Sempre que você assiste a um filme sobre IA no qual a IA é mulher e o cientista é homem, provavelmente é um filme sobre feminismo e não sobre cibernética. Pois por que cargas d'água, uma IA teria uma identidade sexual ou de gênero? O sexo é uma característica de seres orgânicos multicelulares. O que poderia significar para um ser cibernético não orgânico? Viver numa caixa. Um assunto que a ficção científica explorou com muito mais discernimento, diz respeito ao perigo de a tecnologia ser usada para manipular e controlar seres humanos. O filme Matrix descreve um mundo no qual quase todos os humanos estão aprisionados num ciberespaço e tudo que eles vivenciam é configurado por um algoritmo mestre. O Show de Truman concentra-se num único indivíduo, que é o astro involuntário de um reality show na televisão. Sem que ele saiba, todos os seus amigos e conhecidos, inclusive sua mãe, sua mulher e seu melhor amigo, são atores. Tudo o que acontece com ele segue um roteiro bem trabalhado, e tudo o que ele diz e faz é gravado por câmeras ocultas e avidamente acompanhado por milhões de fãs. No entanto, ambos os filmes, não obstante seu brilhantismo, no fim se distanciam de tudo o que implicam seus cenários. Presumem que os humanos presos na armadilha da Matrix têm um eu autêntico, que permanece intocado por todas as manipulações tecnológicas, e que além da Matrix, está à espera uma realidade autêntica, que os heróis podem acessar, se esforçarem. A Matrix é só uma barreira artificial, que separa seu autêntico eu interior do autêntico mundo exterior. Após muitas tentativas e atribulações, os dois heróis, Neo em Matrix e Truman em O Show de Truman, conseguem transcender e escapar da rede de manipulações, descobrir seu eu autêntico e alcançar a autêntica Terra Prometida. Muito curiosamente, essa autêntica Terra Prometida é idêntica em todos os aspectos importantes à inventada Matrix. Quando Truman escapa do estúdio de televisão, ele busca se reencontrar com a namorada da época do ensino médio, que o diretor do programa tinha banido do elenco. Mas, se Truman realizasse sua fantasia romântica, sua vida seria exatamente como o perfeito sonho de Hollywood, que o Show de Truman vendeu a milhões de espectadores em todo o mundo, com direito a férias nas Ilhas Fiji. O filme não nos dá uma dica sequer sobre que tipo de vida alternativa Truman poderia encontrar no mundo real. Da mesma forma, quando Neo sai da Matrix engolindo a famosa pílula vermelha, ele descobre que o mundo de fora não é diferente do mundo de dentro. Tanto fora como dentro há conflitos violentos e pessoas movidas por medo, luxúria, amor e inveja. O filme deveria terminar quando dizem a Neo que a realidade que ele acessou é só uma Matrix maior e que se ele quiser escapar para o verdadeiro mundo real, terá de escolher novamente entre a pílula azul e a vermelha. A atual revolução tecnológica e científica implica não que indivíduos autênticos e realidades autênticas podem ser manipulados por algoritmos e câmeras de televisão, e sim que a autenticidade é um mito. As pessoas têm medo de ficar presas numa armadilha dentro de uma caixa, mas não se dão conta de que já estão presas dentro de uma caixa, seu cérebro, que está trancada dentro de uma caixa maior, a sociedade humana com suas incontáveis ficções. Quando você escapa da Matrix, a única coisa que descobre é uma Matrix maior. Quando camponeses e trabalhadores se revoltaram contra o Tsar em 1917, eles acabaram com Stalin. E, quando você começa a explorar as múltiplas maneiras com que o mundo manipula, no fim você constata que sua identidade mais íntima é uma ilusão completa criada por redes neurais.
As pessoas têm medo de que, ao estarem presas dentro de uma caixa, perderão todas as maravilhas do mundo. Enquanto Neo está preso na Matrix e Truman está preso no estúdio de televisão, eles nunca visitarão as ilhas Fiji, ou Paris, ou Machu Picchu. Mas, na verdade, tudo o que você experimentar na vida está dentro de seu próprio corpo e sua própria mente. Escapar da Matrix ou ir para Fiji não fará nenhuma diferença. Não é que em algum lugar de sua mente exista um baú de ferro com uma grande placa advertindo em vermelho abra apenas em Fiji, e quando você finalmente viajar para o Pacífico Sul, vai poder abrir o baú e vivenciar todas as emoções e sensações especiais que só se pode ter em Fiji. E se nunca visitar Fiji em sua vida, então você perdeu para sempre essas sensações especiais. Não. O que quer que você seja capaz de sentir em Fiji, você é capaz de sentir em qualquer lugar do mundo, até mesmo dentro da Matrix. Talvez estejamos vivendo dentro de uma gigantesca simulação de computador, no estilo de Matrix. Isso estaria em contradição com todas as nossas narrativas nacionais, religiosas e ideológicas. Mas nossas experiências mentais ainda seriam reais. Se descobrir que a história humana é uma elaborada simulação conduzida num supercomputador por ratos cientistas do planeta Zircon, isso seria bastante embaraçoso para Karl Marx e para o Estado Islâmico. Mas esses ratos cientistas ainda teriam de responder pelo genocídio armênio e por Auschwitz. Como isso teria passado pelo Comitê de Ética da Universidade de Zircon. Mesmo que as câmaras de gás tenham sido apenas sinais elétricos em chips de silício, as experiências da dor, do medo e do desespero não teriam sido nem um pouco menos excruciantes. Dor é dor, medo é medo e amor é amor, mesmo na Matrix. Não importa se o medo que você sente seja inspirado por um conjunto de átomos ou por sinais elétricos manipulados por um computador. O medo continua a ser real. Assim, se você quiser explorar a realidade de sua mente, poderá fazer isso dentro ou fora da Matrix. A maioria dos filmes de ficção científica na verdade conta uma narrativa muito antiga. A vitória da mente sobre a matéria. 30.000 anos atrás, a narrativa era: mente imagina uma faca de pedra, mão cria faca, humano mata mamute. Mas a verdade é que os humanos ganharam o controle do mundo, não tanto por terem inventado facas e matado mamutes quanto por manipularem mentes humanas. A mente não é o sujeito que modela seu bacharel prazer ações históricas e realidades biológicas. A mente é um objeto que está sendo modelado pela história e pela biologia. Mesmo nossos ideais mais profundos, liberdade, amor, criatividade, são como uma faca de pedra que alguém modelou para matar algum mamute. Segundo as melhores teorias científicas e as mais atualizadas ferramentas tecnológicas, a mente nunca está livre de manipulação. Não existe um eu autêntico esperando ser libertado da carapaça da manipulação. Você tem alguma ideia de quantos filmes, romances e poemas consumiu ao longo dos anos, e como esses artefatos esculpiram e aguçaram sua noção de o que é o amor? Comédias românticas estão para o amor assim, como filmes pornográficos estão para o sexo e Rambo está para a guerra. E, se você pensa que pode apertar algum botão delete e erradicar todo o traço de Hollywood de seu subconsciente e de seu sistema límbico, está iludindo a si mesmo. Gostamos da ideia de modelar facas de pedra, mas não gostamos da ideia de sermos, nós mesmos, facas de pedra. Assim, a variante da Matrix para a antiga história do mamute é algo assim. Mente imagina um robô, mão cria um robô, robô mata terroristas mas também tenta controlar a mente, mente mata robô. Mas essa narrativa é falsa. O problema não é que a mente não seja capaz de matar o robô. O problema, para começo de conversa, é que a mente que imaginou o robô já era o produto de manipulações muito anteriores. Por isso matar o robô não vai nos libertar. A Disney perde a fé no livre-arbítrio em 2015. Os estúdios Pixar e Walt Disney lançaram uma animação sobre a condição humana muito realista e perturbadora e que rapidamente tornou-se um grande sucesso entre crianças e adultos. Divertidamente conta a história de uma menina de 11 anos, Riley Anderson, que muda com seus pais de Minnesota para São Francisco. Com saudade dos amigos e de sua cidade natal, ela tem dificuldade para se adaptar à nova vida e tenta fugir de volta para Minnesota. Porém, sem que Riley saiba, um drama muito maior está acontecendo. Riley não é uma estrela involuntária de um reality show e não está presa na Matrix. A própria Riley é a Matrix e há algo preso dentro dela. Disney construiu seu império recontando um mito repetidas vezes. Em vários de seus filmes, os heróis enfrentam dificuldades e perigos, mas triunfam no final, encontrando seu verdadeiro eu e seguindo sua livre escolha. Divertidamente desmonta esse mito por completo. Adota a mais recente visão neurobiológica dos humanos e leva os espectadores numa jornada para dentro do cérebro de Riley para revelar que ela não tem um eu autêntico e que nunca fez quaisquer escolhas livres. Riley é, na verdade, um enorme robô manejado por um conjunto de mecanismos bioquímicos em conflito, os quais o filme personifica na forma de simpáticos personagens de animação. Amarela e alegre alegria, azul e morosa tristeza, o vermelho e irascível raiva, e assim por diante. Manipulando uma série de botões e alavancas no quartel-general, enquanto observam cada movimento de Riley numa enorme tela de televisão, esses personagens controlam todos os humores, decisões e ações de Riley. O fracasso de Riley em se adaptar à sua nova vida em São Francisco resulta de uma confusão no quartel-general que ameaça pôr o cérebro de Riley totalmente fora de equilíbrio. Para corrigir as coisas, alegria e tristeza partem numa jornada épica pelo cérebro de Riley, viajando no trem do pensamento, explorando a prisão do subconsciente e visitando o estúdio interno, onde uma equipe de neurônios artistas está ocupada na fabricação de sonhos. Enquanto percorremos esses mecanismos bioquímicos personalizados nas profundezas do cérebro de Riley, nunca encontramos uma alma, um autêntico eu ou um livre-arbítrio. De fato, o momento de revelação no qual toda a trama se articula acontece não quando Riley descobre seu único e autêntico eu, e sim quando fica evidente que Riley não pode ser identificada por um núcleo único e que seu bem-estar depende da interação de muitos mecanismos diferentes. No começo, os espectadores são levados a identificar Riley com a personagem líder, a amarela e contente alegria, mas depois constata-se que esse foi o erro crucial que ameaçou arruinar a vida de Riley, pensando que ela é, sozinha, a essência autêntica de Riley. A alegria intimida todos os outros personagens interiores, rompendo o delicado equilíbrio do cérebro. A catarse acontece quando a alegria percebe seu erro e, junto com os espectadores, constata que Riley não é alegria, ou tristeza ou qualquer um dos outros personagens. Riley é uma narrativa complexa produzida pelos conflitos e pela colaboração de todos os personagens bioquímicos juntos. O mais espantoso é não só que a Disney ousou lançar no mercado um filme com uma mensagem tão radical, mas que ele tenha se tornado um sucesso no mundo todo. Talvez tenha sido assim, porque Divertidamente é uma comédia com final feliz e é bem capaz que a maioria dos espectadores não tenha captado seu significado neurológico e suas sinistras implicações. Não se pode dizer o mesmo do mais profético livro de ficção científica do século XX. Não é possível deixar de perceber sua natureza sinistra. Foi escrito quase um século atrás, mas torna-se mais relevante a cada ano que passa. Aldous Huxley escreveu O Admirável Mundo Novo em 1931, com o comunismo e o fascismo entrincheirados na Rússia e na Itália, o nazismo em ascensão na Alemanha, um Japão militarista dando início
início a sua guerra de conquista na China e o mundo inteiro tomado pela Grande Depressão. Mas Huxley conseguiu enxergar através de todas essas nuvens escuras e prever uma sociedade sem guerras, fome e epidemias, usufruindo de paz, prosperidade e saúde ininterruptas. É um mundo consumista que deixa reinar livremente o sexo, as drogas e o rock and roll, e cujo valor supremo é a felicidade. O pressuposto que subjaz no livro é que os humanos são algoritmos bioquímicos, que a ciência é capaz de hackear o algoritmo humano e que a tecnologia pode ser usada para manipulá-lo. Nesse admirável mundo novo, o governo mundial utiliza biotecnologia avançada e engenharia social para garantir que todos estejam sempre contentes e que ninguém tenha nenhum motivo para se rebelar. É como se alegria, tristeza e outros personagens no cérebro de Riley tivessem se tornado agentes leais ao governo. Não há, portanto, necessidade de uma polícia secreta, ou de campos de concentração, ou de um Ministério do Amor, à la 1984, de Orwell. Na verdade, o genial em Huxley consiste em demonstrar que é possível controlar pessoas com muito mais segurança mediante amor e prazer, do que por medo e violência. Quando se lê 1984 fica claro que Orwell está descrevendo um assustador mundo de pesadelo, e a única questão deixada em aberto é como evitamos chegar a um estado tão terrível. Ler Admirável Mundo Novo é uma experiência muito mais desconcertante e desafiadora, porque é difícil identificar exatamente o que o faz distópico. O mundo é pacífico e próspero, e todos estão satisfeitos o tempo todo. O que poderia estar errado? Huxley faz essa pergunta diretamente, no momento de clímax do romance. O diálogo entre Mustafa Mondi, o controlador do mundo para a Europa Ocidental, e John, o selvagem, que viveu toda sua vida numa reserva nativa no Novo México, e que é o único homem em Londres que nunca ouviu falar em Shakespeare ou Deus. Quando John, o selvagem, tenta incitar o povo de Londres a se rebelar contra o sistema que os controla, eles reagem a seu chamado com apatia total, mas a polícia o prende e o traz à presença de Mustafa Mondi. O controlador do mundo tem uma agradável conversa com John, explicando que se ele insiste em ser antissocial, deveria retirar-se para algum lugar isolado e viver como um eremita. John então questiona as ideias que sustentam a ordem global e acusa o governo mundial de que, na busca da felicidade, ele eliminou não só a verdade e a beleza, mas tudo que é nobre e heroico na vida. Meu jovem querido amigo, diz Mustafa Mondi, a civilização não precisa de nobreza ou heroísmo. Essas coisas são sintomas de ineficiência política. Numa sociedade bem organizada como a nossa, ninguém tem qualquer oportunidade para ser nobre ou herói. As condições teriam de ser totalmente instáveis para que surgisse uma situação como essa, onde há guerras, onde há divisão de lealdades, onde há tentações às quais resistir, objetos de amor pelos quais lutar ou os quais defender. Lá, obviamente, nobreza e heroísmo fazem algum sentido. Mas aqui não há guerras hoje. Tomam-se grandes cuidados para impedir que você ame alguém demais. Não existe essa coisa de lealdade dividida. Você está tão condicionado que não pode evitar fazer o que deve fazer. E o que você deve fazer é tão prazeroso, tanto são os impulsos naturais aos quais se permite livre manifestação, que na verdade não há quaisquer tentações às quais resistir. E se alguma vez, por algum infeliz acaso, algo desagradável de algum modo acontecesse, bem, sempre temos soma droga para você tirar umas férias dos fatos. E sempre tem soma para aplacar sua raiva, reconciliá-lo com seus inimigos, fazer com que seja paciente e estoico. No passado você só poderia realizar essas coisas fazendo um grande esforço e após anos de rigoroso treinamento moral. Agora, você engole 2 ou 3 tabletes de meia grama e pronto. Agora qualquer um pode ser virtuoso. Você pode levar pelo menos metade de sua moralidade num frasco. Cristianismo sem lágrimas, é isso que soma é. Mas as lágrimas são necessárias. Não se lembra do que disse Otelo? Se após cada tempestade ventais calmarias, que soprem os ventos até terem despertado a morte. Há uma história que um desses velhos índios costumava nos contar, sobre a garota de Matsaki. O jovem que quisesse casar com ela teria de fazer a capina matinal em seu jardim. Parecia fácil, mas havia moscas e mosquitos, mágicos. A maioria dos jovens simplesmente não conseguia aguentar as mordidas e picadas. Mas aquele que conseguiu a garota. Encantador. Mas em países civilizados, disse o controlador, você pode ter garotas sem capinar por elas, e não há quaisquer moscas ou mosquitos para picar você. Livramos-nos de todos eles séculos atrás. O selvagem assentiu, franzindo a testa. Vocês se livraram deles. Sim, isso é típico de vocês. Livrando-se de tudo, o que é desagradável em vez de aprender a suportá-lo. Saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz ou tomar armas contra as vagas de aflições, e, ao afrontá-las, dar-lhes fim, mas vocês não fazem nenhum dos dois. Nem sofrer nem se opor. Vocês apenas aboliram os estilingues e as flechas. É fácil demais, o que vocês precisam, continuou o selvagem, é de algo com lágrimas, para variar, viver perigosamente não tem sua graça? Muita, replicou o controlador. Homens e mulheres devem ter suas suprarrenais estimuladas de vez em quando, é uma das condições para uma saúde perfeita. É por isso que fizemos com que os tratamentos SPV sejam compulsórios. SPV, substituto da paixão violenta. Uma vez por mês, inundamos todo o sistema de adrenalina. É o exato equivalente fisiológico do medo e da raiva. Todos os efeitos tônicos de assassinar Desdémona e ser assassinada por Otelo sem nenhuma das inconveniências. Mas eu gosto de inconveniências. Nós não, disse o controlador. Preferimos fazer as coisas confortavelmente. Mas eu não quero conforto. Eu quero Deus, quero poesia, quero perigo real, quero liberdade, quero bondade, quero pecado. Na verdade, disse o controlador, você está reivindicando o direito de ser infeliz. Tudo bem, então, disse o selvagem, desafiador. Estou reivindicando o direito de ser infeliz. Sem falar no direito de ficar velho, feio e impotente, o direito de ter sífilis e câncer, o direito de ter muito pouco que comer, o direito de ser horrível, o direito de viver em constante apreensão quanto ao que vai acontecer amanhã, o direito de pegar tifo, o direito de ser torturado por dores indizíveis de todo tipo. Houve um longo silêncio. Reivindico tudo isso, disse o selvagem afinal. Mustafa Mondi deu de ombros. Disponha, disse ele. John, o selvagem, retira-se para um deserto desabitado e vive lá como um eremita. Os anos que passou na reserva indígena recebendo lavagem cerebral sobre Shakespeare e religião o condicionaram a rejeitar todas as bênçãos da modernidade. Mas as palavras de um sujeito tão incomum e excitante espalham-se rapidamente e as pessoas acorrem para vê-lo e registram tudo o que faz e logo ele se torna uma celebridade. Enjoado até a alma com essa atenção indesejada, o selvagem foge da Matrix civilizada, não engolindo uma pílula vermelha, mas se enforcando. Diferentemente dos criadores de Matrix e de Soul de Truman, Huxley duvidava da possibilidade de fuga, porque questionava se haveria alguém disposto a fugir.
Uma vez que seu cérebro e seu eu são parte da Matrix, para fugir dela você tem de fugir de seu eu. No entanto, é uma possibilidade que vale a pena explorar. Escapar da definição estreita do eu pode bem se tornar uma habilidade para a sobrevivência necessária no século XXI. Parte 5ª Resiliência. Como viver numa era de perplexidade, quando as narrativas antigas desmoronaram e não surgiu nenhuma nova para substituí-las. 19. Educação. A mudança é a única constante. O gênero humano está enfrentando revoluções sem precedentes. Todas as nossas antigas narrativas estão ruindo e nenhuma narrativa nova surgiu até agora para substituí-las. Como podemos nos preparar e a nossos filhos para um mundo repleto de transformações sem precedentes e de incertezas tão radicais? Um bebê nascido hoje terá 30 anos por volta de 2050. Se tudo correr bem, esse bebê ainda estará por aí em 2100 e até poderá ser um cidadão ativo no século 22. O que deveríamos ensinar a esse bebê que o ajude, ou a ajude, a sobreviver e progredir no mundo de 2050 ou no século 22? De que tipo de habilidades ele ou ela vai precisar para conseguir um emprego, compreender o que está acontecendo à sua volta e percorrer o labirinto da vida? Infelizmente, como ninguém sabe qual será o aspecto do mundo em 2050, muito menos 2100, não temos resposta para essas perguntas. É claro que os humanos nunca serão capazes de predizer o futuro com exatidão, mas hoje isso está mais difícil do que nunca, porque uma vez tendo a tecnologia nos capacitado a projetar e construir corpos, cérebros e mentes, não podemos mais ter certeza de nada, inclusive coisas que antes pareciam ser fixas e eternas. 1000 anos atrás, em 1018, havia muitas coisas que as pessoas não sabiam quanto ao futuro, mas assim mesmo estavam convencidas de que as características básicas da sociedade humana não iriam mudar. Se você vivesse na China em 1018, saberia que em 1050 o Império Song poderia ruir, que os quitais poderiam invadir a partir do norte e que epidemias poderiam matar milhões. Contudo, para você estava claro que mesmo em 1050 a maioria das pessoas ainda estaria trabalhando como agricultores e tecelões, governantes ainda contariam com humanos para equipar seus exércitos e suas burocracias, os homens ainda dominariam as mulheres, a expectativa de vida ainda seria de mais ou menos 40 anos, e o corpo humano seria exatamente o mesmo. Por isso, em 1018 pais chineses pobres ensinavam seus filhos a plantar arroz ou tecer seda, e pais ricos ensinavam seus meninos a ler os clássicos confucianos, escrever em caligrafia chinesa, ou lutar a cavalo, e ensinavam suas meninas a serem donas de casa recatadas e obedientes. Era óbvio que essas aptidões ainda seriam necessárias em 1050. Em contraste, hoje não temos ideia de que aspecto terão a China e o resto do mundo em 2050. Não sabemos o que as pessoas farão para ganhar a vida, e não sabemos como vão funcionar exércitos ou burocracias, e não sabemos como serão as relações entre os gêneros. Algumas pessoas provavelmente viverão muito mais do que se vive hoje, e o próprio corpo humano poderá ter passado por uma revolução sem precedentes graças à bioengenharia e à interface cérebro-computador diretas. Daí ser provável que muito do que as crianças aprendem hoje seja irrelevante em 2050. Atualmente, é enorme a quantidade de escolas que se concentram em abarrotar os estudantes de informação. No passado isso faria sentido, porque a informação era escassa, e mesmo lendo gotejar da informação existente, era repetidamente bloqueado pela censura. Se você vivesse, digamos, numa pequena cidade provinciana do México em 1800, teria dificuldade para saber muito sobre o resto do mundo. Não havia rádio, televisão, jornais diários ou bibliotecas públicas. Mesmo se você fosse letrado e tivesse acesso a uma biblioteca privada, não havia muito que ler além de romances e tratados religiosos. O Império Espanhol censurava todos os textos impressos localmente e só permitia que fosse importada do exterior uma pequena quantidade de publicações previamente examinadas. Muito disso valia também para algumas cidades provincianas na Rússia, na Índia, na Turquia ou na China. Quando vieram as escolas modernas, ensinando toda criança a ler e escrever e repassando os fatos básicos da geografia, da história e da biologia, elas representaram uma melhora imensa. No século XXI, estamos inundados por enormes quantidades de informação e nem mesmo sensores tentam bloqueá-la. Em vez disso, estão ocupados disseminando informações falsas ou nos distraindo com irrelevâncias. Se você vive em alguma cidade do interior do México e tem um smartphone, pode passar a vida consultando a Wikipedia, assistindo a TED Talks e fazendo cursos gratuitos online. Nenhum governo pode ter esperança de esconder toda a informação da qual ele não gosta. Por outro lado, é alarmantemente fácil inundar o público com relatos conflitantes e pistas falsas. Pessoas em todo o mundo estão a um clique de distância dos últimos. Relatos sobre o bombardeio de Alepo ou das calotas de gelo derretendo no Ártico, mas há tantos relatos contraditórios que é difícil saber em qual acreditar. Além disso, inúmeras outras coisas estão a um clique de distância, o que faz com que seja difícil concentrar-se, e quando a política ou a ciência parecem complicadas demais, é tentador mudar para alguns vídeos engraçados sobre gatos, fofocas de celebridades ou pornografia. Num mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos é informação. Eles já têm informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é, e acima de tudo combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. Na verdade, esse tem sido o ideal da educação liberal ocidental durante séculos, porém até agora a maioria das escolas ocidentais tem sido bem negligente em seu cumprimento. Professores se permitem despejar dados, enquanto incentivam os alunos a pensar por si mesmos. Devido a seu medo do autoritarismo, escolas liberais têm um horror particular às grandes narrativas. Elas supõem que, enquanto dermos aos estudantes grandes quantidades de dados e um mínimo de liberdade, eles formarão sua própria imagem do mundo, e mesmo que esta geração não seja capaz de sintetizar todos os dados em uma narrativa do mundo coerente e com sentido, haverá muito tempo para construir uma boa síntese no futuro. E agora o nosso tempo se esgotou. As decisões que tomarmos nas próximas poucas décadas vão mudar o próprio futuro da vida, e só podemos tomar essas decisões com base na visão atual do mundo. Se esta geração não tiver uma visão abrangente do cosmos, o futuro da vida será decidido aleatoriamente. A chapa está esquentando além de informação. A maioria das escolas também se concentra demasiadamente em prover os alunos de um conjunto de habilidades predeterminadas, como a de resolver equações diferenciais, escrever programas de computador em C++, identificar substâncias químicas num tubo de ensaio ou conversar em chinês. Mas, como não temos ideia de como o mundo e o mercado de trabalho serão em 2050, na realidade não sabemos de quais habilidades específicas vamos precisar. Podemos estar investindo muito esforço para ensinar as crianças como programar em C++ ou como falar chinês para descobrir em 2050 que a IA pode programar softwares muito melhor que humanos e que um novo aplicativo de tradução do Google o habilita a conduzir uma conversa num mandarim, cantonês ou aka quase impecáveis, mesmo que você só saiba dizer miau. Então, o que deveríamos estar ensinando? Muitos especialistas em pedagogia alegam que as escolas deveriam passar a ensinar os 4 CS: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade.
3. Num sentido mais amplo, as escolas deveriam minimizar habilidades técnicas e enfatizar habilidades para propósitos genéricos na vida. O mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar a você mesmo várias e várias vezes. Pois à medida que o ritmo das mudanças aumenta, é provável que não apenas a economia, mas o próprio sentido de ser humano mude. Já em 1848, o Manifesto Comunista declarou que tudo o que é sólido desmancha no ar. No entanto, Marx e Engels estavam pensando principalmente em estruturas sociais e econômicas. Em 2048, estruturas físicas e cognitivas também desmancharão no ar ou numa nuvem de bits de dados. Em 1848, milhões de pessoas estavam perdendo seus empregos no campo e indo trabalhar em fábricas nas cidades grandes. Mas, ao chegarem à cidade grande, era improvável que mudassem de gênero ou desenvolvessem um sexto sentido. E, se achassem trabalho em alguma indústria têxtil, podiam esperar permanecer naquela profissão pelo resto da vida. Em 2048, as pessoas poderão ter de lidar com migrações para o ciberespaço, com identidades de gênero fluídas e com novas experiências sensoriais geradas por implantes de computador. Se acharem trabalho e sentido projetando versões atualizadíssimas de um jogo de realidade virtual em 3D, uma década depois, não só essa profissão em particular, como todos os empregos que exijam esse nível de criação artística, poderão ser tomados pela IA. Assim, com 25 anos, você se apresentaria num sítio de encontros como mulher heterossexual de 25 anos de idade, que vive em Londres e trabalha numa loja de roupas. Aos 35 você diz que é uma pessoa de gênero não específico, que está passando por um ajuste de idade, cuja atividade neocortical ocorre principalmente no mundo virtual do novo cosmos, e cuja missão na vida é chegar aonde nenhum designer de moda chegou antes. Aos 45, tanto encontros como descrições de si mesmo são coisas do passado. Você apenas espera que um algoritmo encontre, ou crie, a pessoa perfeita para ser seu par. Quanto a extrair um sentido da arte de desenhar moda, você está tão irrevogavelmente superado pelos algoritmos, que olhar para suas máximas conquistas da década anterior causa-lhe mais constrangimento que orgulho. E aos 45 você ainda tem à sua frente muitas décadas de mudanças radicais. Por favor, não tome esse cenário literalmente. Ninguém pode prever as mudanças específicas que vamos testemunhar. É provável que qualquer cenário particular esteja longe da verdade. Se alguém lhe fizer uma descrição do mundo em meados do século XXI e ela soar como ficção científica, provavelmente é falsa. Mas se alguém lhe fizer uma descrição do mundo em meados do século XXI e ela não soar como ficção científica, certamente é falsa. Não podemos estar certos quanto às especificidades, mas a mudança em si mesma é a única certeza. Uma mudança tão profunda pode transformar a estrutura básica da vida, fazendo da descontinuidade sua característica mais proeminente. Desde tempos imemoriais a vida foi dividida em duas partes complementares. Um período de estudo seguido de um período de trabalho. Na primeira parte da vida você acumulou informação, desenvolveu aptidões, formou uma visão de mundo e construiu uma identidade estável. Mesmo que aos 15 anos você tenha passado a maior parte do dia trabalhando no campo de arroz da família e não numa escola formal, a coisa mais importante que estava fazendo foi aprender a cultivar arroz, como conduzir negociações com os gananciosos comerciantes da cidade grande e como resolver com outros aldeões conflitos sobre terra e água. Na segunda parte da vida, confiou em suas habilidades acumuladas para percorrer o mundo, ganhar a vida e contribuir para a sociedade. É claro que mesmo aos 50 você continuou a aprender coisas novas sobre arroz, sobre comerciantes e sobre conflitos, mas foram apenas pequenos ajustes em habilidades bem builadas. Em meados do século XXI, mudanças aceleradas e vida mais longa tornarão o modelo tradicional obsoleto. A vida se esgarçará e haverá cada vez menos continuidade entre os diferentes períodos de vida. Quem sou eu? Será uma pergunta mais urgente e complicada do que jamais foi. 4. É provável que isso envolva imensos níveis de estresse, pois mudanças são quase sempre estressantes, e após uma certa idade, a maioria das pessoas simplesmente não gosta de mudar. Quando você tem 15 anos, toda a sua vida é mudança. Seu corpo está crescendo, sua mente se desenvolvendo, seus relacionamentos se aprofundando. Tudo está fluindo e tudo é novo. Você está ocupado inventando a si mesmo. A maioria dos adolescentes acha isso assustador, mas ao mesmo tempo excitante. Novos panoramas abrem-se diante de você e você tem o mundo inteiro para conquistar. Aos 50 anos, você não quer mudar e a maioria das pessoas desistiu de conquistar o mundo. Já esteve lá, já fez o que fez. E prefere a estabilidade. Investiu tanto em sua carreira, sua identidade e sua visão de mundo, que não quer começar tudo de novo. Quanto mais duro trabalhou para construir alguma coisa, mais difícil é deixá-la ir embora e abrir espaço para algo novo. Você poderia até mesmo apreciar novas experiências e pequenos ajustes, mas a maioria das pessoas aos 50 anos não está disposta a rever as estruturas profundas de sua identidade e personalidade. Há razões neurológicas para isso. Embora o cérebro adulto seja mais flexível e volátil do que se imaginava, ele ainda é menos maleável do que o cérebro de um adolescente. Reconectar neurônios e religar sinapses é um trabalho duríssimo. 5. Mas no século XXI dificilmente você pode se permitir ter estabilidade. Se tentar se agarrar a alguma identidade, algum emprego ou alguma visão de mundo estáveis, estará se arriscando a ser deixado para trás quando o mundo passar voando por você. Como a expectativa de vida aumentará, você poderia ter de passar muitas décadas como um fóssil. Para continuar a ser relevante, não só economicamente, mas acima de tudo socialmente, você vai precisar aprender e se reinventar o tempo inteiro, numa idade tão jovem como a dos 50 anos. À medida que a estranheza se torna o novo normal, suas experiências passadas, assim como de toda a humanidade, passarão a ser guias menos confiáveis. Humanos como indivíduos, e o gênero humano, como um todo, terão de lidar cada vez mais com coisas nunca antes encontradas, como máquinas superinteligentes, corpos projetados e formados pela engenharia, algoritmos que podem manipular suas emoções com incrível precisão, fulminantes cataclismos climáticos criados pelo homem, e a necessidade de mudar de profissão a cada década. Qual é a coisa certa a fazer ao enfrentar uma situação totalmente sem precedentes? Como você deve agir quando estiver inundado por enormes quantidades de informação e não houver meios de absorvê-la e analisá-la? Como viver num mundo em que uma profunda incerteza não é um bug, e sim uma característica? Para sobreviver e progredir num mundo assim, você vai precisar de muita flexibilidade mental e de grandes reservas de equilíbrio emocional. Terá que abrir mão daquilo que sabe melhor e sentir-se à vontade com o que não sabe. Infelizmente, ensinar crianças a abraçar o desconhecido e manter seu equilíbrio mental é muito mais difícil do que ensinar uma equação ou as causas da Primeira Guerra Mundial.
Você não será capaz de desenvolver resiliência lendo um livro ou ouvindo uma aula. Aos próprios professores falta a flexibilidade mental que o século XXI exige, pois eles mesmos são produto do antigo sistema educacional. A Revolução Industrial deixou-nos, como legado, a teoria da linha de produção da educação. No meio da cidade, existe um grande prédio de concreto dividido em muitas salas idênticas, cada sala equipada com fileiras de mesas e cadeiras. Ao soar uma campainha, você vai para uma dessas salas, junto com outras 30 crianças que nasceram todas no mesmo ano que você. A cada hora, entra um adulto e começa a falar. São pagos pelo governo para fazer isso. Um deles lhe fala sobre o formato da Terra, outro sobre o passado humano e um terceiro sobre o corpo humano. É fácil rir desse modelo, e quase todo mundo concorda que, a despeito de suas conquistas do passado, ele está falido. Mas até agora não criamos uma alternativa viável, muito menos uma alternativa adaptável, que possa ser implementada no México rural e não apenas nos sofisticados subúrbios da Califórnia. Hackeando humanos assim, o melhor conselho que eu poderia dar a um jovem de 15 anos enfiado numa escola desatualizada em algum lugar do México, da Índia ou do Alabama é: não confie demais nos adultos. A maioria deles tem boas intenções, mas eles não compreendem o mundo. No passado, era relativamente seguro apostar em seguir os adultos, porque eles conheciam as coisas bastante bem e o mundo se transformava lentamente. Mas o século XXI será diferente. Devido ao ritmo cada vez mais acelerado das mudanças, você nunca terá certeza se aquilo que os adultos estão lhe dizendo é fruto de uma sabedoria temporal ou de um preconceito ultrapassado. Então, em quem você pode confiar? Na tecnologia, talvez, é uma aposta ainda mais arriscada. A tecnologia pode ajudá-lo muito, mas, se ela exercer demasiado poder em sua vida, você pode acabar como um refém. Milhares de anos atrás, os humanos inventaram a agricultura, mas essa tecnologia só enriqueceu uma pequena elite, enquanto escravizava a maioria dos humanos. A maior parte das pessoas acabou trabalhando do nascer ao pôr do sol, arrancando ervas daninhas, carregando baldes com água e colhendo milho sob o sol ardente. Isso pode acontecer com você também. A tecnologia não é uma coisa ruim. Se você souber o que deseja na vida, ela pode ajudá-lo a conseguir. Mas se você não sabe, será muito fácil para a tecnologia moldar por você seus objetivos e assumir o controle de sua vida. E, à medida que a tecnologia adquire uma melhor compreensão dos humanos, você poderia se ver servindo ela cada vez mais, em vez de ela servir a você. Você já viu esses zumbis que vagueiam pelas ruas com o rosto grudado em seus smartphones? Você acha que eles estão controlando a tecnologia, ou é a tecnologia que os está controlando? Então, você deve confiar em si mesmo? Isso soa muito bem na Vila Sésamo, ou num filme antigo da Disney, mas na vida real nem tanto. Até mesmo a Disney está começando a se dar conta disso. Assim como Riley Anderson, a maioria das pessoas quase não conhece a si mesma, e quando tenta ouvir-se a si mesma, torna-se presa fácil de manipulações externas. A voz que ouvimos dentro de nossa cabeça nunca foi confiável, porque sempre refletiu propaganda oficial, lavagem cerebral ideológica e publicidade comercial, sem falar nos bugs bioquímicos. À medida que a biotecnologia e o aprendizado de máquina se aprimoram, ficará mais fácil manipular as mais profundas emoções e desejos, e será mais perigoso que nunca seguir seu coração. Quando a Coca-Cola, a Amazon, a Baidu ou o governo sabem como manipular seu coração e controlar seu cérebro, você ainda pode dizer qual é a diferença entre seu próprio eu e os especialistas em marketing que trabalham para eles. Para ser bem-sucedido numa tarefa tão intimidadora, você terá de trabalhar muito duro para conhecer melhor seu sistema operacional, para saber quem você é e o que deseja da vida. Este é o mais antigo conselho registrado. Conheça a si mesmo. Por milhares de anos, filósofos e profetas instaram as pessoas a conhecerem a si mesmas. Mas esse conselho nunca foi mais urgente do que é no século XXI, pois diferentemente da época de Lao Tzu ou Sócrates, agora você tem uma séria concorrência. Coca-Cola, Amazon, Baidu e o governo estão todos correndo para hackear você. Não seu smartphone, nem seu computador, nem sua conta bancária. Eles estão numa corrida para hackear você e seu sistema operacional orgânico. Você pode ter ouvido dizer que estamos vivendo numa era de hackeamento de computadores, mas isso não é nem metade da verdade. A verdade é que estamos vivendo na era do hackeamento de humanos. Neste exato momento, os algoritmos estão observando você. Estão observando aonde você vai, o que compra, com quem se encontra. Logo vão monitorar todos os seus passos, todas as suas respirações, todas as batidas de seu coração. Estão se baseando em Big Data e no aprendizado de máquina para conhecer você cada vez melhor. E, assim que esses algoritmos o conhecerem melhor do que você se conhece, serão capazes de controlar e manipular você, e não haverá muito o que fazer. Você estará vivendo na Matrix ou no Show de Truman. Afinal, é uma simples questão empírica. Se os algoritmos realmente compreenderem melhor que você o que está acontecendo dentro de você, a autoridade passará para eles. É claro que você poderia ser feliz cedendo toda a autoridade para os algoritmos e confiando neles para que decidam por você e pelo resto do mundo. Se é assim, apenas relaxe e aproveite a viagem. Você não precisa fazer nada a respeito. Os algoritmos cuidarão de tudo. Se, no entanto, você quiser manter algum controle sobre sua existência pessoal e o futuro de sua vida, terá de correr mais rápido que os algoritmos, mais rápido que a Amazon e o governo, e conseguir conhecer a si mesmo melhor do que eles conhecem. Para correr tão rápido, não leve muita bagagem consigo. Deixe para trás suas ilusões. Elas são pesadas demais. 20. Sentido: a vida não é uma história. Quem sou eu? O que deveria fazer na vida? Qual o significado da existência? Humanos têm feito estas perguntas desde tempos imemoriais. Cada geração precisa de uma nova resposta, porque o que sabemos ou não sabemos está em constante mudança. Considerando tudo o que sabemos e não sabemos sobre a ciência, sobre Deus, sobre política e sobre religião, qual é a melhor resposta que podemos dar hoje? Que tipo de resposta as pessoas esperam? Em quase todos os casos, quando pessoas perguntam sobre o significado da vida, elas esperam que lhes contem uma história. O Homo sapiens é um animal contador de histórias, que pensa em narrativas e não em números ou gráficos, e acredita que o próprio universo funciona como uma narrativa, repleta de heróis e vilões, conflitos e soluções, clímaxes e finais felizes. Quando buscamos o sentido da vida, queremos uma narrativa que explique o que quer dizer realidade e qual é meu papel particular no drama cósmico. Esse papel faz com que eu me torne parte de algo maior e dá significado a todas as minhas experiências e escolhas.
Uma história popular que se contou durante milhares de anos a bilhões de humanos ansiosos explica que somos todos parte de um ciclo eterno que abrange e conecta todos os seres. Cada ser tem uma função distinta a preencher no ciclo. Compreender o significado da vida quer dizer compreender qual é a sua função, que é única, e viver uma boa vida quer dizer cumprir essa função. A epopeia hindu Bhagavad Gita conta como, em meio a uma sangrenta guerra civil, o grande príncipe guerreiro Arjuna é consumido pela dúvida. Vendo seus amigos e parentes no exército adversário, ele hesita em lutar e matar e começa a refletir sobre a natureza do bem e do mal e sobre a finalidade da vida humana. O deus Krishna explica então a Arjuna que dentro do grande ciclo cósmico cada ser possui um dharma único, o caminho que se tem de percorrer e os deveres que se tem de cumprir. Se você seguir seu dharma, não importa quão difícil possa ser o caminho, você usufruirá de paz de espírito e se livrará de todas as dúvidas. Caso se recuse a seguir seu dharma e tente adotar algum outro caminho ou variar sem nenhum, você irá perturbar o equilíbrio cósmico e nunca será capaz de encontrar paz ou alegria. Não faz diferença qual seja seu caminho particular, desde que você o siga. Uma lavadeira que segue com devoção o rumo de uma lavadeira é muito superior a um príncipe que se desvia do caminho de um príncipe. Tendo compreendido o significado da vida, Arjuna continua a seguir seu dharma como um guerreiro. Ele mata seus amigos e parentes, lidera seu exército para a vitória e torna-se um dos mais estimados e amados heróis do mundo hindu. A epopeia de Disney de 1994, o Rei Leão reformula essa narrativa antiga para audiências modernas, com o jovem leão Simba no lugar de Arjuna. Quando Simba quer saber o significado da existência, seu pai, o Rei Leão Mufasa, conta-lhe sobre o grande ciclo da vida. Mufasa explica que os antílopes comem capim, leões comem antílopes, e quando os leões morrem seu corpo se decompõe e alimenta o capim. É assim que a vida continua de geração em geração, contanto que cada animal desempenhe seu papel no drama. Tudo está conectado, e cada um depende do outro. Assim, quando até mesmo uma folha de capim deixa de seguir sua vocação, todo o ciclo da vida pode se desmanchar. A vocação de Simba, diz Mufasa, é governar o reino dos leões após a morte de Mufasa e manter a ordem entre os outros animais. No entanto, quando Mufasa é prematuramente assassinado por seu malvado irmão Scar, o jovem Simba culpa a si mesmo pela catástrofe e, torturado pela culpa, abandona o reino dos leões e seu destino real e vagueia pelo deserto. Lá conhece dois outros proscritos, um suricato e um javali, e juntos passam alguns anos à toa num lugar distante e desconhecido. Sua filosofia antissocial significa que eles respondem a todo problema cantando Hakuna Matata, esqueça os seus problemas. Mas Simba não consegue escapar de seu dharma. À medida que amadurece,